Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença. Uma boa tarde para você. Estamos na cobertura especial das eleições de 2024, eleições municipais. As rádios Videira, Vitória e V, integrantes da RBV Rádios, realizam rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios da região. Esta iniciativa ela visa proporcionar aos eleitores uma visão mais clara das propostas e planos de cada candidato, contribuindo desta forma para um processo eleitoral mais transparente e informativo. Cada entrevista ela terá duração de 30 minutos para que o candidato responda a perguntas enviadas pela sociedade civil organizada, por ouvintes e pelos próprios candidatos, após serem revisadas pela equipe da RBV Rádios, garantindo neutralidade nos questionamentos. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas para garantir a equidade. As perguntas não terão um tempo limite de resposta, continuando a ser feitas consecutivamente até que se esgote o tempo total de 30 minutos da entrevista. Além disso, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar no início e mais 2 minutos para as suas considerações no final da entrevista. Esses tempos não serão descontados do tempo da entrevista. Hoje, sábado, é a entrevista com os candidatos a prefeito de Salto Veloso. E por ordem alfabética, o primeiro candidato a ser entrevistado é Jane Carlos Conte, do Partido dos Trabalhadores, o PT. O candidato está aqui ao meu lado no estúdio. O candidato, seja bem-vindo. O senhor tem agora 1 minuto para fazer a sua apresentação. Obrigado, João. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade que a rede RBV nos dá para a gente estar presente hoje aqui e apresentar o que nós pretendemos fazer a partir de 2025. Então, nós queremos chegar ao povo de Salto Veloso para nós colocarmos as nossas propostas, seja na área da saúde, da educação, da habitação, na agricultura, que nós temos um elo muito ligado, né? E a gente sabe todas as necessidades que hoje Salto Veloso enfrenta. Então esse é o desafio para nós, junto com a população velozense, atender a todos de modo igualitário, né? Então por isso que hoje nós estamos aqui. Agradeço mais uma vez o convite. Muito bem. A partir de agora, o candidato que está aqui ao meu lado, ele terá 30 minutos para responder as perguntas a seguir. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas e na mesma ordem até que o tempo se esgote. Candidato, desenvolvimento do setor secundário. Salto Veloso possui uma forte presença industrial, especialmente na transformação de madeira metalúrgica, equipamentos de sonorização, produção de artefatos para o setor agropecuário e na produção de frios pela JBS. Como você pretende incentivar o crescimento dessas indústrias e atrair novas empresas para o município, gerando assim mais empregos e diversificação econômica? Perfeitamente. Então, assim, por onde que nós vamos iniciar hoje essa questão da indústria de Salto Veloso? Para onde que nós vamos caminhar? Primeira coisa que nós precisamos, primeiro item, é habitação. Hoje nós temos um déficit muito grande da habitação em Salto Veloso. Hoje a gente vê empresas trazendo funcionários de ônibus lá do município do Paraná, eles vêm diariamente fazendo lá 80, 100 quilômetros, retornando. Então é um sofrimento muito grande para esses trabalhadores e a empresa tem dificuldade também nesse sentido para contratar, porque não tem moradias, né? Então, o nosso plano número 1 vai ser construção de moradias através da Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, do governo Lula. Então, isso o povo pode contar com nós. Faz muitos anos que essa questão habitacional ela é abandonada em Salto Veloso. Então, para a indústria poder prosseguir, nós precisamos moradias, né? Então, é hoje o carro-chefe nessa questão. Há poucos dias também visitava uma empresa em Salto Veloso,
que o proprietário quer expandir a sua produção, ele tem um comércio grande na Santa Catarina, até expandiu para outros estados, mas ele nos colocava essa questão. Nós não temos mão de obra, nós até vamos procurar pessoas, mas eles não têm aonde morar em Salto Veloso, né? Então, hoje o conjunto habitacional é a nossa meta número 1 e é o que nós vamos trabalhar em cima como prioridade. Candidato Jânio, como o senhor pretende garantir que todas as áreas da cidade e do interior, não apenas o centro, elas recebam a atenção e os investimentos necessários e sejam bem atendidos em demandas como saúde, educação e serviços de conservação dos espaços públicos do município de Salto Veloso? Perfeito. Assim, primeiramente, o que acontece é que o prefeito tem que sair do gabinete, né? O prefeito tem que conhecer o município, ele tem que sair, ele tem que conversar com o eleitor, ele tem que trazer as demandas para as mais necessárias, né? Então, por isso que nós vamos colocar o orçamento participativo. Como funciona esse orçamento participativo? Nós vamos lá no bairro, nós vamos reativar as presidências de bairros e lá formar uma delegação, forma 1 ou 2 delegados, lá na comunidade do interior forma mais 1 ou 2 delegados, e eles trazem, então, o que de imediato precisa ser feito lá nessa localidade, seja no interior, seja na cidade. Então, nós precisamos atender de forma igualitária, mas para isso, eu, como atual vereador, eu sempre tenho me deslocado muito para o interior e para várias casas das pessoas mais necessitadas. A gente sabe onde é que está as questões. Muitas vezes nós não somos ouvidos, isso é verdade, né? Mas esse que é o nosso trabalho hoje, para nós continuarmos na linha de frente, para auxiliar esse povo, como eu já falei lá no começo, de forma igualitária para todos. E na saúde, candidato, quais iniciativas o senhor pretende propor para melhorar o atendimento nos postos de saúde e garantir que não faltem médicos e principalmente medicamentos? Além disso, como o senhor pretende melhorar os demais serviços prestados pela Secretaria de Saúde e quais novos projetos almeja implementar? Então, hoje eu estava vendo uma reportagem de um jornal aqui da região que coloca Salto Veloso como referência na questão de saúde. Viu? Todo mundo sabe que isso não é verídico, né? Não é verdade. Nós temos pessoas aguardando nas filas de 2 anos até 3 anos. Então, se isso é referência, o que não é referência, né? E assim, nós temos que valorizar, nós temos muitos funcionários bons em Salto Veloso, mas nós temos que tratar eles de maneira igualitária, coisa que na atualidade não acontece, e nós queremos valorizar muito as agentes de saúde, que elas estão diariamente nas casas das pessoas e elas podem nos ajudar a trazer os problemas mais sérios que lá se encontram. Então, o que nós precisamos? Valorização, né? Valorizar muito essa equipe, é um tratamento igualitário para todos. Eu mesmo já presenciei na saúde a questão do próprio secretário tratar diferente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e as pessoas com poder aquisitivo menor. Não, isso é injusto. Nós temos que tratar todos iguais. Temos que ouvir os funcionários, como eu já falei, nós temos lá técnicos excelentes, né? O que nos tem ajudado muito também a questão de saúde, agora, neste último ano, agora no ano de 2024, melhor dizendo, nós recebemos um médico do programa Mais Médicos do programa do governo federal. Isso nos ajudou muito, né, Salto Veloso. Então, de maneira geral, eu digo o seguinte, tratar as pessoas igualitariamente, né, e trazer o funcionário para perto da gente, fazendo o quê? Orientando, dando cursos, incentivando e remunerando muito bem. Eu acho que a pessoa que é bem remunerada, ela se anima. E nós, nessa questão, ficamos a desejar, né? No setor, por um exemplo, se for lá para o setor de infraestrutura, nós estamos perdendo muito funcionário para municípios vizinhos. Por quê? Porque a questão financeira, né? Não se pensou em segurar esse pessoal com salário justo, né? Com salário que, às vezes, os municípios aí na região estão pagando. Então, esse pessoal está fazendo concurso em outras cidades e, infelizmente, estamos perdendo, assim, bons operadores, bons funcionários que realmente fazem falta
para os trabalhos serem desenvolvidos melhores. Quanto assim, à questão da infraestrutura rural, essa administração, assim como a agricultura, deixou muito a desejar, né? Nós tivemos sim, sérios problemas de chuva, nós tivemos isso tudo, mas hoje passa ali, eu vejo locais que estão há quase 2 anos com tubulações trancadas, em serras, daí cada chuva é um processo de levar novas brites lá, então está se gastando dinheiro de varda, né? Então tem que se fazer pela base. Então vamos ter que começar, vamos lá drenar essas estradas, abrir essas tubulações, né? Então, na verdade, é um contexto grande que precisamos fazer para organizar também essa questão da infraestrutura. E eu volto aqui um pouquinho na questão da agricultura. Eu que visito bastante agricultores, né? Nós, nos últimos... Tem propriedades assim que eu chego que faz 20 anos, 15 anos, mais de 20 algumas, que não faz calagem na sua propriedade, né? Tem produtores que fazem a análise de solo simplesmente para fazer um financiamento, fazer um Pronaf, né? Alguma coisa assim. Mas o solo ácido, hoje se gasta com adubação, tanto no transporte de dejetos de animais, como na adubação química, é um gasto que o produtor tem e ele podia estar tendo um lucro melhor, uma produtividade melhor, se ele tivesse feito a calagem, se ele tivesse... Mas isso sabe onde é que esbarra? Numa assistência técnica que há anos vem deixando a desejar. E nós temos também um secretário de Agricultura que é leigo no assunto, então fica difícil cobrar quando você não sabe. Muito bem, candidato Jane Carlos Conte, do Partido dos Trabalhadores, é o entrevistado aqui desta série de entrevistas que está sendo promovida pela RBV Rádios. Agricultura, o senhor acabou de falar também da agricultura, mas considerando que uma grande parte da arrecadação de Salto Veloso vem do setor agrícola, como será visto este setor na sua administração? Tem planos para aumentar a disponibilidade de máquinas e também de operadores para atender às necessidades dos agricultores? Como pretende melhorar o apoio para atividades como silagem, espalhamento de esterco e outras demandas agrícolas que necessitam de suporte municipal? O senhor pretende manter e ampliar os incentivos atuais, como o selo da inspeção municipal e a Casa do Mel? Pretende incentivar que mais produtores locais sejam beneficiados por esta iniciativa, ou por iniciativas desse gênero? E quais outras ações o senhor planeja implementar para fortalecer o setor agrícola de Salto Veloso? Certo. Então, assim, primeiramente nós temos a questão, a gente já foi buscar informações a nível de governo federal. Nós precisamos, primeira questão do setor agrícola é rodovias, né? Nós precisamos das estradas rurais em boa manutenção o ano todo, não somente agora na época política, nós precisamos o ano todo. E para isso nós também queremos iniciar o asfaltamento das estradas do interior. É bem verdade que o tempo é curto, que nós vamos administrar 4 anos, mas nesses 4 anos nós queremos iniciar. Então, um pouquinho, começa lá na linha Consulta, vamos lá para a linha Santo Antônio, sentido linha Mendes, e assim, sentido a Barra do Veloso. Então, se nós iniciando esse trabalho, já vai ser um trabalho a menos de manutenção a Secretaria de Infraestrutura, né, que vai poder sim atender melhor as outras estradas, né, entende? Então esse é um trabalho fundamental. Outra questão assim que ficou muito a desejar é as entradas das propriedades, entende? Nós tivemos sérios problemas com produtores de suínos, produtores de leite, que não tinham acesso adequado para chegar até nas suas instalações, né? Então isso também nós temos que olhar como uma emergência para que isso não volte a acontecer, né? Então, essa questão de produção de leite, hoje que se destaca bem em nosso município, também sofreu nessas questões. Eu mesmo sou testemunho de uma propriedade que um dia me ligou, até enviando fotos, que estavam puxando um caminhão de leite, sendo que é o maior produtor em quantidade de leite do nosso município, né? Então, são fatos assim que nós vamos agir junto com o governo federal, precisamos assim um auxílio muito grande nessa questão e também essa questão de diversificar a produção. Hoje Salto Veloso poderia produzir muito mais do que
a questão de milho, alguns produtores de soja, né? Nós temos os terrenos aí muito favoráveis para a produção de cebola, por exemplo, né? Então, nunca foi incentivado isso, né? Então, eu acredito que nós vamos ter lá um profissional que seja treinado justamente para trazer mais essa questão para o produtor diversificar e ter uma renda melhor, né? Então, esse é um trabalho que nós temos no nosso plano de governo e nós vamos em busca de recursos para nós atender melhor essa área. Candidato, no setor primário, considerando aí que Salto Veloso se destaca na suinocultura, na bovinocultura, quais políticas e programas o senhor pretende implementar para apoiar os agricultores e produtores locais, garantindo que esses setores eles continuem prosperando e se modernizando? Perfeito. Então, nós temos o seguinte, ó, nós vamos precisamos mais equipamentos, né? O que a gente precisa também? Hoje, chegar no produtor de leite, no produtor de corte também, com uma silagem de inverno, né? Então, hoje o produtor não está tendo um subsídio nada nessa questão. Então, isso nós temos um compromisso, está no nosso plano de governo, e nós vamos viabilizar isso, seja através do governo do estado, do governo federal, mas nós temos que dar esse suporte. Por quê? Porque você cresceu bastante essa produção, por exemplo, há tempos atrás, se você pegar há 10 anos, ninguém fazia uma silagem de inverno em nosso município. Hoje está se fazendo. Então, nós precisamos incentivar esse produtor que ele tenha uma alimentação disponível para o plantel o ano todo. E nós vimos assim, como o nosso relevo, Salto Veloso é um relevo montanhoso, é uma dificuldade para essa questão de alimentação dos plantéis, né? Falando na questão de produção de leite específica, né? Então, nós temos que ser muito parceiro desses produtores, nós temos que achar soluções, né? Nós vemos claramente alguns produtores que enfraqueceram, né? Enfraqueceram pela questão de não ter esse subsídio, não ter a preocupação, principalmente a Secretaria da Agricultura, de beneficiários não somente com algumas horas máquinas, mas assim com melhores condições técnicas para que ele consiga nutrir bem esse rebanho e ter a sua demanda. Algumas propriedades, eu via propriedades de repente lá com 50 cabeças de gado, com muita boa vontade, né, para produzir leite, mas faltava o principal, faltava a comida. Então sempre se começa pela base, né? Sempre se começa pela comida genética, né? E é o que nós queremos fazer. Muito bem, eficiência da gestão pública. Quais as medidas que o senhor tomará para a boa utilização do patrimônio público e para garantir a eficiência dos serviços de infraestrutura, como obras e agricultura, garantindo que as demandas da população, a exemplo de manutenção nas estradas rurais, pavimentações e manutenções, sejam resolvidos de forma rápida e eficiente? Perfeito. Então, eu já até mencionei no artigo anterior. Então, assim, hoje nós temos as condições das nossas malha rodoviária de Salto Veloso. Assim, ela não tem mais base, então vai se colocando brita, é britada todas as estradas, realmente, mas não tem base. Então, a primeira chuva que dá, soma essas britas. Então, necessariamente, nós precisamos o cascalhamento com macadame de todas essas estradas, né? Salve-se lá onde a gente falou que vamos iniciar um processo de asfaltamento, mas para isso tudo precisa ser o projeto, então são questões que levam algum tempo, não vai ser nos primeiros meses, mas já no início a gente vai correr atrás dessa questão do asfaltamento rural, que isso é uma meta nossa. Então eu vejo assim, vai ter que começar pela base, se precisar empresa a gente vai contratar, né, mas só no necessário, porque hoje nós temos uns caminhões da prefeitura, nós temos uma estrutura, assim, digamos, muito boa de maquinários, né? Salvo-se que ainda é contratado de terceiros, quando às vezes nós se deparamos com uns caminhões de caçamba lá na prefeitura, na garagem, o funcionário parado e se pagando terceiros. Então, isso não pode acontecer. Tem que ser um trabalho paralelo, né? Se precisar o terceiro é porque realmente tem necessidade. Então, são duas questões que andam juntas, né? Mas nós estamos, assim, com a consciência e o conhecimento desse setor
que é de extrema importância para o município, que hoje ao redor de 50% da arrecadação vem do setor da agricultura. Muito bem, o nosso entrevistado é o candidato Jânio Carlos Conte, do município de Salto Veloso, Partido dos Trabalhadores, e agora o assunto é educação. O município, o candidato recebeu investimentos na área nos últimos anos, como a construção de uma nova unidade escolar, reorganizando o atendimento educacional. Como o senhor avalia esses investimentos e que melhorias vislumbra em sua gestão nesta área tão importante, caso seja eleito? Perfeito. Eu sempre digo, né, que o que é bom temos que continuar. Então, assim, a questão da educação, qual que seria uma das primeiras metas nossas, né? Então, hoje nós temos lá um transporte terceirizado. Se nós trouxermos um ônibus através do governo federal, do Ministério da Educação, só aí nós vamos ter uma economia muito considerável, né? Porque o custo é menor, né? E nós temos que sobrar dinheiro. Então, hoje nós estamos com um retorno ali em Salto Veloso, hoje o retorno em torno real, líquido, em torno de R$3.400. Sabemos que no mínimo isso aí 3 milhões e 400, sabemos que 25% desse recurso, no mínimo, ele é aplicado na educação. Então, a educação, digamos o seguinte, ela é bem assistida. Agora, nós precisamos, de repente, ali dar uma analisada, colocar as pessoas certas no lugar certo. Nós temos os bons diretores, nós temos um pessoal, assim, de excelente conduta nessa questão. Mas, pela primeira vez, Salto Veloso tem, digamos assim, o secretário, mas como esse secretário, digamos, ele não tem grande conhecimento na questão de educação, é pago uma empresa à parte para dar suporte. O suporte ele é extremamente importante, mas por um período. Nós não podemos ter suporte ao longo de 8 anos, né, com essa empresa terceirizada. Então, é ali que nós vamos ter que entrar com um profissional, com uma competência muito grande nessa questão, para ainda a gente poder investir mais. Realmente nós temos ali agora uma escola, finalizando, né, uma construção de uma escola nova, é uma grande obra para Salto Veloso, necessária, né? E inclusive muitos moradores ali que vão utilizar, têm chegado para a gente, viu, nós precisamos calçar o acesso lá da escola nova, esse já é um plano nosso, nós precisamos fazer com a máxima urgência a partir de 2025. Muito bem, agora a questão da coleta e do tratamento do esgotamento sanitário, candidato. Quais ações estão previstas em seu plano de governo para o saneamento básico? Perfeito, né? Nós, como vereadores, a gente aprovou o saneamento básico de Salto Veloso. Ele, digamos assim, está a passos devagar, mas ele vai sair, né? E assim, é uma preocupação muito grande a questão do saneamento de Salto Veloso. Hoje nós temos ali muitas residências que elas estão com esgoto, digamos, na rua, né? Da rua vai para onde? Vai para o rio. Ali vem outra questão também, que a gente entra no tratamento preventivo. Então, essa questão vai ser construída lá no conjunto habitacional. Esse terreno até foi adquirido quando meu pai foi prefeito, lá nos finais dos anos 80. Então, a questão de saneamento, eu vejo assim que ela estaria no passo a ser resolvida, só que está devagar, digamos, a construção ainda não iniciou, né? Mas ela foi aprovada e ela é de extrema importância. Até eu voltando um pouquinho nessa questão, hoje a gente faz, assim, a saúde, muito trabalho curativo e não se faz preventivo. E essa questão ali vem a questão do trabalho preventivo. Nós estamos jogando esgoto lá no rio, sendo que a população de Salto Veloso e de outras cidades estão tomando água desse rio, né? Então é uma responsabilidade muito grande. É comum você passar ali em algumas ruas, principalmente ali próximo à prefeitura, né, os dias de calor, você não suporta, digamos, o odor do esgoto. Por quê? Porque ele está na rua, ele está a céu aberto, né? Então isso é muito grave para Salto Veloso, né? Então nós também temos essa preocupação, mas digo que é bom ter que continuar, e essa questão do
tratamento. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores no ano passado, então eu acredito que em breve estará funcionando. Muito bem, candidato Jânio Carlos, o nome Salto Veloso está intimamente ligado à história do caboclo Antônio José Veloso e das tropeadas. Vamos falar agora de turismo. Quais estratégias o senhor sugere para desenvolver o setor turístico, histórico e cultural, aproveitando, é claro, esses aspectos para atrair visitantes e ainda valorizar essa herança local? Perfeito. Então, falando em Antônio Veloso, não tem como não falar no Salto do Rio Veloso. Então, a gente pode falar isso aí com a maior tranquilidade, que o Salto do Rio Veloso, até o ano de 1984, poucos velozenses conheciam. Por quê? Era uma propriedade privada, né? Então, quando o Felipe Conde Sobrinho assumiu a prefeitura em 84, uma das primeiras aquisições dele foi o terreno onde hoje está o Parque do Salto. Nesse terreno, na época, foi construída benfeitorias, áreas de lazer, né? E passarelas. Na verdade, era um local muito frequentado pelos moradores e até por pessoas de outros municípios vizinhos que circulavam por lá. Entretanto, depois dessa administração, digamos que o Salto foi abandonado, né? Nem um prefeito mais levou o projeto à frente, foi até desmanchado lá alguma coisa que servia para o bem comum, né? E agora está se fazendo alguma revisão lá, né? Digamos, dando uma pequena ajeitada que já é alguma coisa. Então, eu só quero falar essa questão do Salto, porque se nós falar de Antônio José Veloso, não tem como nós não falarmos do Salto. E falando do Salto, eu quero falar também do Moinho. O Moinho nós tivemos a diretora de turismo, a Célia de Borto, que se empenhou muito nessa questão de turismo. E ali, então, através dos projetos da Lei Rouanet, vai ser disponibilizado ali 13 milhões através por ideias do governo, do Partido dos Trabalhadores, 13 milhões para refazer toda essa parte do moinho. Na verdade, a parte histórica será mantida ali e será feita um centro de cultura, assim, muito histórico para Salto Veloso, porque ali a região, né, a gente conversa com um pessoal antigo que vinham de cavalo lá dos Campos de Ercilhópolis, lá de Três Itilhas. Hoje, então, assim, é uma referência turística o Parque do Salto e o Moinho. Até porque lá no Salto tem a pequena elétrica, né, que foi montada naquela época para tocar o moinho, né, e hoje está em funcionamento ainda. Então, são fatores históricos, né, que chamam o turismo para Salto Veloso. Voltando na questão do Salto, é uma pena que ele foi ali por muitos anos, digamos, deixado de lado. Era o principal cartão postal de Salto Veloso, mas alguns prefeitos não tiveram assim, o interesse de pegar e levar a obra, ou manter, né? Tanto que na época, eu me recordo bem que há 40 anos atrás, aquele Parque do Salto era iluminado, muitas pessoas ali iam lá fazer jantas familiares, né? Mas, de repente, alguém assume um prefeito que não vê, não pensa na cultura, não pensa na história de Salto Veloso e abandonou o local, né? Embora que essa administração atual, nós temos que ser, assim, verídicos, está mexendo, está fazendo alguma coisa no Salto que a gente até agradece. Eu mesmo tenho levado para a Câmara 2 vezes indicação para manutenção do Salto. O povo cobra de nós, naquela cidade que tem o Salto, como é que está o Salto? Às vezes você fica até uma certa vergonha de falar como é que estava a situação do Parque do Salto do Rio Veloso. Preservação cultural e histórica, candidato Salto Veloso tem aí uma rica história ligada às famílias de origem italiana e cabocla. Quais são aí as suas propostas para preservar, promover a história e ainda a identidade cultural do município, garantindo assim que futuras gerações conheçam e valorizem as suas raízes? Perfeito. Nós temos ali a ex-diretora, que eu falava agora há pouco, a diretora Célia, fez um trabalho fantástico nessa questão dos caboclos, dos italianos, né? Tanto fazendo caminhadas com até comida, digamos,
da base cabocla, né, que foi o que primeiro povoou Salto Veloso, e em sequência daí vieram as nossas gerações italianas. Mas a gente vai seguir nesse projeto cultural que foi feito lá, então, pela diretora, ex-diretora Célia, né, e nós não podemos abandonar isso. Eu acho que só vem em benefício as gerações mais novas, conhecendo como era o passado de Salto Veloso, como que ele foi habitado. Salto Veloso era uma rota de tropeiros que vinham dos campos de Palmas, de Água Doce, levando rebanhos para, então, Perdizes, né? E passava ali pela cidade de Salto Veloso. Mas os primeiros habitantes eram de origem caboclo. Então, lá nos início dos anos 30, que começaram a chegar os imigrantes italianos. Então, nós vamos trabalhar da mesma maneira que a diretora Célia trabalhou lá na cultura, sempre puxando essa raiz, que é para também as outras gerações saberem como foi colonizado Salto Veloso. Agora, candidato, vamos falar um pouquinho de esportes. Como o senhor pretende incentivar a prática esportiva e o desenvolvimento dessa área no município de Salto Veloso? Certo. Então, a questão do esporte, é assim, hoje nós temos um trabalho lá fantástico na parte de futsal. Nós queremos estender essa questão do futsal. Nós temos pessoas que nos dizem, não teria como fazer uma quadra de tênis. Eu gosto de tênis, um gosta de handebol, um quer basquete, outro quer vôlei. Então, nós vamos investir para diversificar. Não vamos dizer que o trabalho está ruim, que não está. O trabalho está indo bem, mas nós vamos dar mais modalidades, né, para a opção do povo velozense. E a participação popular, candidato, como que o senhor pretende promover, então, que os cidadãos nas decisões políticas estejam juntos, garantindo voz da comunidade, que ela seja ouvida e considerada justamente nas políticas municipais? Perfeito. Através da participação popular, que a gente já falou no começo, a administração participativa dos bairros e do interior. Volto a dizer, na questão de delegação, lá o bairro vai eleger o seu representante e vai trazer a necessidade do bairro. Se o bairro precisar de uma quadra, nós vamos trabalhar numa quadra de areia, uma quadra assim. Se o bairro precisar um atendimento melhorado lá na questão de saúde, eles têm um centro de eventos deles, o centro comunitário, a gente pode levar a pessoa, levar o trabalho médico até esse centro. Muito bem. E agora a questão do comércio local, os serviços que são disponíveis, enfim, quais as propostas o senhor tem para fortalecer esses importantes setores? Exato. Nós temos a questão hoje nós temos o fiscal de tributos. Nós vamos colocar o fiscal de tributos para realmente fazer a função dele. Qual que é a função dele? Nós tivemos muitas vezes, chega na praça, os vendedores, chega às vezes num sábado de tarde, chega no domingo, né? E eles vão lá e vendem a mercadoria pelo menor preço, de forma, digamos, não é leal, e esse comerciante está perdendo, né? Então, ele pode fazer a sua venda, mas ele vai ter que pagar seu imposto, o que não acontece, na maioria das vezes, nos dias de hoje. E na segurança pública, candidato, quais suas ações? Então, a segurança pública é um grande desafio para Salto Veloso. Nós tivemos lá no início, quando a gente assumiu a Câmara, ali nos anos 2021, estava excelente a nossa questão na área pública, né? De lá, a segurança pública. De lá para cá a gente caiu um pouquinho. Hoje a gente vê que o que mais é feito são multas. Candidato, conforme o regulamento, então 30 minutos, gostaria que o senhor concluísse a sua fala. Então, eu quero falar com cada morador de Salto Veloso e chegar a cada um e falar das nossas reais e verdadeiras propostas para você. Então, eu peço o seu voto no 13, no dia 6 de outubro. Muito bem, encerrado então o tempo do candidato para responder às perguntas da entrevista. Queremos então agradecer, né? E ainda o senhor teria mais um minutinho, se quiser comentar mais alguma coisa dentro das considerações finais. 2 minutos, né? Então, para as considerações finais, nós disponibilizamos aí 2 minutos para que o senhor possa fazer então a sua fala final aqui dentro dessa entrevista, a qual a RBV Rádio está lhe proporcionando. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite da rede aqui RBV, né?
A gente poderia passar o dia aqui hoje falando sobre as nossas propostas e o que nós pretendemos fazer para Salto Veloso. Mas a gente tem o tempo e temos que estar dentro do determinado, né? Então, eu quero me dirigir a todos os cidadãos, aos pessoais dos bairros, que a gente falou tanto na questão da Minha Casa, Minha Vida, que é hoje o nosso plano número 1, o projeto é essencial para Salto Veloso poder caminhar, né? Hoje nós temos um déficit muito grande de habitação e nós chegando lá, nós vamos assim fazer um cadastramento atualizado, o qual faz muitos anos que foi feito, então a gente não saberia dizer hoje o número certo de pessoas, mas são muitos e muitos que nos procuram e que nós temos o compromisso de levar a solução para eles. Eu acho assim, ninguém é obrigado a assumir nenhum cargo, mas quando assume, ele assume com responsabilidade e tem que ter o dever de cumprir a palavra, né? Então, desta maneira, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço ao povo de Salto Veloso, e aqui eu peço mais uma vez o voto para Jane Carlos Conte, para Carmen, no dia 6 de outubro, e agradeço de coração aos ouvintes. Muito bem, queremos aqui agradecer em nome das Rádios Videira, Rádio Vitória, Rádio V, integrantes da RBV Rádios, ao candidato Jane Carlos Conte, do Partido dos Trabalhadores, que esteve participando então conosco aí desta importante entrevista às eleições municipais 2024, cobertura especial das eleições através das emissoras da RBV Rádios. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Daqui a pouquinho estaremos conversando com mais um candidato à Prefeitura do município de Salto Veloso. Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença.